Olá pessoal, nesse segundo vídeo da oficina Modernizar o Passado, nós vamos apresentar o nosso acervo documental aqui do Museu do Imigrante. Vamos falar sobre a forma como esse acervo chega aqui até o museu, as formas de guarda, de conservação e os principais fatores de deteriorização desse acervo. Nesse vídeo nós também vamos mostrar como é feito o processo de higienização desse acervo aqui no Museu do Imigrante e também vamos mostrar como são feitas as embalagens para acondicionamento desse material. Para trabalhar com acervo é sempre necessário utilizar equipamentos de segurança, como jaleco, luvas e máscara. Nesse caso, também estamos utilizando a mesa higienizadora, que oferece uma proteção através de uma barreira de acrílico ao profissional que está lidando com um acervo. Os acervos chegam até o Museu do Imigrante por meio de doações. Esse acervo em específico que iremos trabalhar nesse vídeo, é uma parte do acervo documental, foi doada por uma pessoa física para o Museu do Imigrante. Esse acervo possui diversas cartas e comprovantes de pagamento e também possui um chaveiro em metal. Esse chaveiro, observa-se que ele fica separado do restante do acervo por uma proteção específica. Neste primeiro momento, nós retiramos o material, ou no caso o acervo documental, desse primeiro suporte em que ele está acondicionado, pois se trata de um material não adequado para o acondicionamento dos documentos. Em seguida, nós passamos por um processo de identificação desse acervo e de entendimento de que coleção ele irá fazer parte. Em seguida, nós preenchemos a tabela de identificação do item com as informações iniciais sobre o documento, como ano, título e informações prévias. Para essas anotações e também para a marcação do documento é utilizado o lápis 6B, pois ele tem uma ponta macia e agride um pouco menos o documento. Nós iniciamos o processo de identificação do item realmente observando o documento. Nesse caso, vendo as características dele e, em seguida, realizando a marcação. A numeração, ela segue uma numeração de alguns documentos já existentes no Museu do Imigrante. Essa marcação ela é realizada de uma forma muito delicada, sem forçar o papel e sempre respeitando a quantidade de informações que tem nesse suporte e dando preferência para que a marcação fique no verso. O preenchimento dessas informações é feito normalmente no computador, já numa tabela que depois é agregada ao repositório de dados do Museu do Imigrante, o Tainacan, mas nesse momento estamos preenchendo numa ficha de papel apenas para exemplificar o processo. É muito importante marcar as características principais do papel e, posteriormente, é importante também marcar o tamanho, as dimensões desse documento, para que fique mais fácil dele ser identificado. Após essa identificação inicial desse primeiro documento, todos os outros receberão um número em sequência. Observem que eu estou colocando eles na mesa de uma forma que eles não saiam da ordem original, porque eu ainda não sei se esse conjunto de documentos ele exige uma ordem dos documentos ou se eles foram colocados assim de forma aleatória. Então eu preciso tomar esse cuidado para que ele continue na forma original dele, para que depois que eu conseguir entender essa coleção, eu possa fazer essa identificação, ver se eu consigo mudar essa ordem ou se realmente essa ordem é necessária.
Após esse processo de identificação, os documentos são levados para a mesa de fotografia, onde fotografamos com a luz adequada a frente e o verso de cada documento para que se preservem a maior quantidade de informações possíveis. Após as fotografias serem realizadas, nós voltamos para a mesa de higienização e realizamos a higienização mecânica de documento por documento, frente e verso. Nesse momento, nós também observamos o estado de conservação de cada documento. Esse, por exemplo, possui algumas sujidades e também possui algumas marcas de dobradura e algumas partes faltando nos cantos, sinal de desgaste do tempo. Aqui no Museu do Imigrante, nós costumamos fazer a limpeza com trincha e também com o uso do bisturi quando se faz necessário. O bisturi é muito utilizado para a remoção de pequenas manchas de ferrugem ou de pequenas coisas coladas no suporte. A borracha também pode ser utilizada para a higienização dos documentos. É importante ressaltar que a limpeza dos documentos sempre deve ser feita na direção oposta à do profissional. Então, o certo é começar com o pincel mais próximo do nosso corpo e afastar ele jogando a sujeira para frente e não trazendo a sujeira para próximo do corpo. Esse outro documento possui um clipe de metal. O metal ele é um dos principais fatores de degradação do acervo, pois ele a ferrugem vai consumindo o material em torno e vai danificando o documento. Nesse caso, está sendo feita a remoção com a ajuda do bisturi e em seguida será feita uma pequena raspagem dos locais onde a ferrugem está colocada. É muito importante que a sujidade seja removida, mas também é muito importante que não haja perca de informações do documento. Nesse caso, não há nenhuma informação em nenhuma das páginas que seja perdida pela retirada do grampo. Provisoriamente, iremos utilizar um clipe plástico para manter esses documentos que estavam grampeados juntos, para que depois, assim como os demais, se possa avaliar se eles precisam ficar juntos ou se podem estar separados. Esse outro documento possui uma espécie de colchete metálico segurando suas folhas. Nesse caso, é feita a remoção da mesma forma que o outro, com o auxílio de um bisturi. E, nesse caso, não será necessária a raspagem, uma vez que a ferrugem ainda não tomou conta do suporte. Nesse caso, é feito o descarte e como o próprio suporte forma uma embalagem para as demais folhas, não é necessário que se use um clipe plástico. Já nesse outro documento, nós podemos encontrar uma espécie de ilhós metálico também, em alto estado de ferrugem, e no caso desse documento, tentou-se a remoção por outras formas e verificou-se, junto com a comissão de acervos, que não haveria outra alternativa a não ser extrair a parte do documento que estava com essa peça metálica, mas antes disso foi feita a fotografia do documento e foi verificada a parte interna e não haveria nenhuma perda de conteúdo ou nenhuma perda significativa de suporte para se poder fazer essa retirada. Então, prosseguimos com a retirada.
Os documentos serão embalados individualmente com um papel específico para a embalagem de documentos, que não possui um pH ácido e que foi cortado um pouco maior do que o documento, permitindo que ele fique bem encaixado dentro dele. Antes de colocar o documento, nós realizamos a marcação nesse papel com o mesmo número do documento, para que se possa ser feita a identificação sem precisar abrir a proteção. E, posteriormente, esses envelopes serão acondicionados dentro de uma pasta de plástico polionda, também adequada para o acervo, semelhante a essa que está sendo mostrada no vídeo. Na próxima oficina, nós iremos conversar um pouquinho mais sobre o acervo de plantas e projetos arquitetônicos do Museu do Imigrante.